Tchau, Sara, tenha um ótimo fim de semana. Isso é o que eu escuto da minha contadora Marta, quando sei que é hora de arrumar minhas coisas e ir embora. Arrumei tudo, prendi meu cabelo com alguns grampos, e me levantei da minha cadeira, finalmente estava indo para casa. Já tarde da noite, sentei no ponto de ônibus, eu sempre pego o último ônibus, infelizmente. Desde algumas semanas que entrei para essa agência de publicidade, não tenho dinheiro para alugar um carro. Não tendo o que fazer, fiquei checando o meu telefone, foi quando meus olhos foram para o outro lado da rua, e vi sob o poste de luz, havia um homem sem teto, com o cabelo bem desarrumado e com roupas sujas esfarrapadas. Ele estava me observando, mas eu o ignorei e continuei rolando o meu feed de notícias. Alguns segundos depois, olhei para cima novamente, o homem ainda estava lá, mas agora ele estava sentado na calçada, de frente para mim, me observando com um grande sorriso assustador que me deu arrepios. Foi quando de repente, senti uma mão no meu ombro. Ei, Sara, era apenas meu colega nerdola chamado Léori. Por que você ainda está aqui? Perguntei a ele, estranhando o horário que ele saiu da agência. Eu ainda tive que fazer alguns e-mails para envio, enfim, você está bem? Sim, apenas esperando o último ônibus. Ele se sensibilizou e me ofereceu uma carona até a minha casa, eu agradeci e recusei a proposta. Meia hora de viagem até a minha casa e a última coisa que eu quero é me entediar com o nerd Léori. Também, o ônibus chegaria a qualquer minuto, e eu não gosto quando as pessoas me tratam como uma donzela em perigo. Enfim, ele foi embora, e os meus olhos voltaram para o mendigo do outro lado da rua, mas ele não estava mais lá, eu o procurei, mas ele havia sumido, dei um suspiro de alívio. Quando de repente, ouvi uma risada perto de mim. Virei minha cabeça lentamente, e lá estava ele, o mendigo, parado a mais ou menos 3 metros de distância de mim. Ele estava sorrindo com aqueles dentes sujos e tinha um olhar malicioso. Ele até lambeu os lábios enquanto me olhava. Rapidamente, me levantei e comecei a andar com muito medo de não haver ninguém por perto naquela noite. Quando dei alguns passos à frente, dei uma olhada para trás. Notei que ele ainda estava se aproximando e seu sorriso estava cada vez mais largo. Resolvi aumentar o ritmo dos passos, quando escutei que os passos dele também estavam aumentando. O que antes era apenas olhares estranhos, acabou se tornando uma fuga. O sem-teto estava correndo atrás de mim com toda sua velocidade e estendendo suas mãos imundas para me agarrar. Eu perdi o controle e corri para salvar minha vida. Comecei a gritar pedindo ajuda, mas não havia ninguém naquela noite. Foi quando eu avistei o carro de Léori saindo do estacionamento. Sem perder um único segundo eu corri até o carro dele que também estava vindo em minha direção. Ele freou o carro em minha frente. Foi quando eu abri a porta do lado do passageiro e me escondi lá dentro muito ofegante. Saímos dali rapidamente, enquanto o homem doentio xingava Léori por ter me resgatado e tirado a oportunidade de fazer algo comigo. Essa área não é muito segura, Sara, você deveria arrumar um carro. Disse Léori enquanto dirigia em direção à minha casa. Apesar do ocorrido, ele parecia estar muito alegre naquela noite. Enquanto dirigia, eu abaixei a janela para tomar um pouco de ar fresco. Ele continuava falando do perigo em eu sair sozinha tarde da noite, e ofereceu água de sua garrafa, para eu tentar ficar mais tranquila. Eu bebi a água como se fosse meu último dia na Terra. Obrigada, eu disse a Léori. Ele pegou a garrafinha e resolveu ligar uma música no carro. Eu descansei a cabeça no assento, e estava determinada que nos próximos 2 dias, iria dormir e beber sem sair de casa para nada. Eu mal podia esperar para chegar na minha casa. Léori começou a falar sobre os seus planos para o fim de semana, e queria adotar um cachorro e etc. Eu estava tentando participar da conversa, mas a minha visão estava ficando embaçada. Perguntei a ele o que estava acontecendo comigo. Fiquei olhando para Léori, tentando manter os meus olhos mais abertos possível. Ele não me respondia, não falava nada, e só aumentou o som do carro. Ele voltou a falar comigo sobre o que iria fazer no final de semana, e ignorava minhas perguntas a respeito da minha tontura. Foi quando de repente eu apaguei.
Eu acordei em uma base mal iluminada, eu mal conseguia mover o meu corpo, agora estava claro que o Leori havia me drogado com aquela água, eu estava acordando quando escutei um rosnado assustador, mas estava muito escuro para eu descobrir o que era. Do nada, as luzes acenderam, vi Leori na minha frente de pijamas, ele estava segurando um pitbull na coleira de tamanho gigante, a criatura tinha uma enorme língua, e estava me observando. Nesse momento eu percebi que estava algemada e amarrada a um cano de esgoto, eu comecei a gritar pedindo ajuda. Leori começou a rir, e tocou meu rosto acariciando minha bochecha como uma criança. Você é tão linda que não é à toa que fiquei louco por você. Gritei com ele, perguntando o que ele estava fazendo e por que me trouxe até aquele lugar escuro. Eu trouxe você para minha casa, eu vou cuidar de você. Você está doente desde ontem à noite, disse Leori. Enquanto eu chorava, comecei a lamentar que ele me deu com pílulas para dormir, e ele se justificou dizendo que foi o único jeito de me levar até lá. Perguntei se ele pretendia me... Ele falou que não faria isso, que não me machucaria, enquanto andava para a frente e para trás de maneira estranha, como se eu o tivesse acusando de algo. Sarah, tudo o que eu desejo é que você seja minha namorada. Eu me apaixonei por você desde o dia que você entrou no escritório com aquele vestido vermelho. Desde aquilo eu comecei a observar você por dias, até usei binóculos para aproximar minha visão de você. Eu observava você chegar em casa segura depois do trabalho, e observava você seguir a sua vida da janela. Eu via você comendo, dormindo, e percebi que você precisava de alguém. Você é muito parecida comigo, nós dois precisamos um do outro para completarmos nossas vidas. Depois disso, Leori se afastou da sala, e em alguns segundos, voltou com uma caixa de sapatos. Da caixa, ele retirou algumas fotos Polaroid que ele havia tirado de mim, fotografando dias normais, como eu pegando o ônibus, no escritório, abrindo a porta de casa, e até mesmo trocando de roupa. Ele disse que eu tinha virado o seu mundo de cabeça para baixo, que agora ele só conseguia pensar em mim. Nesse momento, ele se aproximou de mim e cheirou meu cabelo de uma maneira estranhamente assustadora. Eu pude ver a loucura em seus olhos. Me deixe ir, por favor, eu não digo a ninguém, será nosso segredo, vamos fingir que nada disso aconteceu, por favor, eu imploro. Ele me mandou parar e calar a boca, e que agora eu pertencia a ele. Disse que quando eu o conhecesse, eu iria curtir ele, e que ainda iríamos nos aproximar. Como se nada tivesse acontecendo, ele disse que iria fazer um sanduíche de salada para mim, e subiu as escadas sorrindo, enquanto puxava o seu cachorro. Apagou as luzes, e me deixou no escuro, para sofrer e chorar até minhas lágrimas secarem. Ninguém até hoje imagina que eu já estive nessa situação. Como falar a alguém que já fui mantida prisioneira no porão de um maluco? Eu lembro que desistir tinha virado uma opção, até que lembrei que eu tinha colocado alguns grampos no cabelo antes de sair do trabalho, o que poderia servir como uma chave para tirar aquelas algemas. Arranquei um grampo da cabeça, foi muito difícil, pois eu estava com as mãos cansadas, mas, depois de alguns minutos com o grampo no buraco da fechadura, eu finalmente consegui. Quando eu saí daquelas correntes, encontrei um alicate de pressão no chão, eu segurei, pois, achei que poderia servir para algo. Meus batimentos cardíacos aceleraram enquanto eu subia as escadas, felizmente, a porta do porão estava aberta. Eu girei a maçaneta o mais silenciosamente possível, eu podia ouvir uma música vinda do corredor, o Nerdola deveria estar na cozinha preparando alguma coisa. Espiei pela brecha da porta, se conseguia localizar o pitbull, mas ele também não estava em nenhum lugar. O corredor estreito estava na minha frente e no final estava a porta principal da casa. Tudo o que eu precisava fazer era correr como se não houvesse amanhã e gritar por socorro. Me preparei. 1, 2, 3. Comecei a correr a toda velocidade, passei direto pela sala e ouvi o cachorro desgraçado começar a latir. Em segundos o cão começou a correr atrás de mim, e eu temi pela minha vida. A porta principal estava a poucos centímetros de distância, e eu não tinha intenção de parar de correr.
Cheguei lá, agarrei a maçaneta e girei. Quando a porta estava ligeiramente aberta, vi um caminhão barulhento passando. Foi nessa hora de tensão que Léory se lançou para cima de mim, agarrou a minha boca, e bloqueando os meus gritos, me puxou para dentro da casa mais uma vez. Foi nessa hora que eu acertei o alicate de pressão em sua cabeça, e ele me soltou. Porém, nesse momento, o Pitbull estava na frente da porta, bloqueando meu caminho. Esse maldito tinha arruinado o meu plano perfeito. Ele começou a latir muito, não tinha como enfrentá-lo. O que me restou foi cair no chão muito frustrada, e desistir. Nesse instante, senti uma faca gelada em minha garganta. Léory estava perto de cometer mais um crime. Ele estava com uma faca na mão e outra segurando o sangramento. E para sua felicidade, ele me levou de volta ao porão. Ele pensava que as algemas estavam quebradas, então ele colocou um novo conjunto de algemas e, para ter mais cautela, ele também colocou algemas nas minhas pernas. Ele não sabia que eu tinha destrancado usando o grampo que estava em minha cabeça, e que bom que ele não percebeu que eu tinha mais. Dessa vez, ele colocou o cachorro no porão comigo e um pedaço de carne. O cachorro ficaria me vigiando caso eu fizesse alguma coisa. Enquanto arrumava tudo, Léory começou a lamentar que não havia me atacado, e que eu não deveria ter feito aquilo. De repente, ele pegou um molho de chaves em seu bolso, e havia um com o chaveiro do Batman. Eram as chaves da minha casa. Ele disse que iria na minha casa enviar uma mensagem do meu laptop informando que eu estava deixando o emprego por causa de alguns problemas familiares, e depois enviaria uma carta aos meus pais, acredito que de despedida. Tudo isso, para que ninguém estranhasse a minha falta ou alguém fosse interrogado pelo meu sumiço repentino. Fiquei entorpecida com o pensamento desse homem, fiquei imaginando há quanto tempo ele tinha planejado tudo aquilo antes de me sequestrar. Ele saiu da casa, pude escutar o motor do carro lá de baixo, e me deixou lá, trancada com um pitbull me observando. Por um tempo fiquei pensando se a minha vida seria aquela, apodrecer no porão escravizada pelo meu stalker pelo resto da minha vida. Enquanto isso o pitbull estava estacionado na minha frente me observando. Desgraçado. Nesse cenário caótico, eu só imaginei o quanto somos ingratos com as nossas vidas, o quanto temos tudo e, dificilmente apreciamos isso. E agora que estou presa na casa de um psicopata, percebo plenamente o valor de estar viva, de ser livre, de ser liberta, de fazer o que eu quiser. Chega de papo. O cachorro não parava de me olhar, eu sabia que só se importava com comida, isso é o que mais o motiva, e o que me ajudaria a escapar. Na minha segunda tentativa de fuga, tirei outro grampo do cabelo e destravei as duas fechaduras. Olhei pro cachorro, ele não queria tanto comer? Certo, mordi o meu braço e arranquei com os meus dentes um pedaço da minha própria carne. Sim, isso doeu muito. Mas eu precisava sair dali, antes que o Léory chegasse em casa. O sangue escorria pelo meu braço, sem contar com a dor excruciante que eu estava sentindo. Chamei o cachorro, ele se aproximou, ele já estava atento ao cheiro que recobria aquele porão. Eu joguei a carne e, finalmente ele abanou o rabo para mim, eu o conquistei. Enquanto ele estava concentrado naquele pedaço de epitélio. Subi lentamente as escadas e fui direto para a sala de cima, finalmente estava pronta para escapar, até que, eu pensei. Depois disso, eu vou chamar a polícia, eles vão prender o Léory e ele ficará atrás das grades por alguns anos, mesmo ele tendo me dado trauma suficiente para ter medo pelo resto da minha vida. Eu mastiguei minha própria carne, experimentei meu próprio sangue, somente para escapar dele? Somente por alguns anos de prisão? Isso não era o suficiente. Eu não fugi da casa, eu tranquei a porta e pensei em um plano. Inicialmente, tratei o meu ferimento com atadura. Depois comi o sanduíche que ele havia feito na cozinha, e dei um pouco de ração ao cachorro no porão. Depois fiquei escondida, segurando um taco de beisebol na mão, que eu tinha encontrado embaixo da cama dele, e fiquei aguardando o Léory voltar para casa. Quando ele voltou, ele foi direto ao porão, o que facilmente me permitiu acertá-lo na cabeça enquanto ele estava de costas. Então eu o derrubei no chão. Atualização do conflito. Oi gente, então, vamos lá.
Eu estou de volta ao trabalho. Eu tinha tirado um tempinho de folga pois precisava isolar o meu porão. Sim, eu estava montando um esconderijo em minha casa. O cachorro de Leori foi entregue ao abrigo de cães. Não vou confiar em uma criatura que pode ser facilmente manipulada com comida. Agora estou em casa, e não me sinto mais sozinha, até porque eu não estou. Eu gosto de me servir uma taça de vinho e falar com o meu amigo Leori que está preso no meu porão. Ele não consegue me ver. Por N motivos, ácido realmente tem um forte efeito sobre a pele. Enfim, hoje trabalho em casa com o home office, e estou me sentindo muito segura. E agradeço por ter aprendido com os erros do meu perseguidor. Não há possibilidade dele sair, eu limpo, dou banho e comida. Eu ainda sou humana, sei que é um pouco estranho ter um animal de estimação humano, mas agora, nesse momento, eu estou tendo o melhor momento da minha vida.